galerinha! Tudo certinho? Tudo bonzinho? É isso aí! Mais uma aula, mais um bloco, mais um assunto aqui na plataforma Estou Preparado, do professor Isaqueu Silva. Não é? O professor que só falta pagar o lanche do professor aqui, Emanuel Tadeu. O resto tá tranquilo aí, pessoal. Eita, vamos lá. Você aí tá estudando aí para a Guarda do Cabo de Santo Agostinho. Não se preocupa que a gente vai detonar agora o Estatuto do Desarmamento. Agora, obviamente, sempre eu digo para vocês que a gente não pode, tem que focar, tem que observar o que mais cai em prova. A gente não pode perder tempo, a prova está chegando aí, é muito conteúdo, então a gente tem que ser objetivo. Então, como em todas as outras disciplinas nós focamos na objetividade, aqui também no Estatuto do Desarmamento não vai ser diferente, porque o nosso objetivo é que você esteja preparado. Muito bem, vamos lá. Então, Estatuto do Desarmamento. Ora, o Estatuto do Desarmamento, não é? Ela foi uma norma que não surgiu, surgiu do acaso. Foi uma norma que houve uma evolução, tá certo? Houve uma evolução. Então, anteriormente ao Estatuto do Desarmamento, você tinha uma referência ao porte ilegal de arma de fogo. Né? Então, você tinha uma referência ao porte ilegal de arma de fogo, que era previsto como uma mera contravenção penal. Vê só. Então, antes do Estatuto do Desarmamento, você tinha uma menção, não é, sobre armas de fogo, mais uma menção em relação ao porte ilegal de arma de fogo, que era, a priori, uma contravenção penal estabelecida lá no artigo 19, né, do Decreto-Lei 3688, que é a Lei das Contravenções Penais. Né? Mas, diante de uma crescente onda, né, de violência instalada em nosso país, na década de 90, o legislador resolveu transformar essa conduta, essa contravenção penal, em crime, com a edição da Lei 9437/97. Sim. E teve essa lei, não sabia não, pensei que logo depois foi a Lei de Desarmamento. Não, houve essa lei. Ocorre que essa Lei 9437/97 mostrou-se insatisfatória em vários aspectos. Inclusive na sua redação, não é? na sua escrita para melhor disciplinar a posse e o porte de arma de fogo. Então, motivo esse que levou o legislador a elaborar uma lei mais rigorosa, mais sucinta, né? mais detalhada, que foi a Lei 10.826 de 2003, também conhecida como Estatuto do Desarmamento. Então, essa lei representou um avanço enorme, meus amigos, né? comparado às legislações anteriores. Né? Então, vamos aí iniciar aí, né, esse estudo dessa lei 10.826, que é a Lei do Desarmamento. Lembrando que essa lei, ela é dividida em 6 capítulos. O primeiro capítulo vai dispor sobre o Sistema Nacional de Armas, o famoso SINARME,
não é? Capítulo 2 vai falar do registro, ou seja, posse. O capítulo 3 do porte. Meu irmão, eu não sabia que registro, eu achei que registro e porte é a mesma coisa. Não, não são a mesma coisa. São termos distintos, tá? Aí você tem, no capítulo 4, os crimes e as penas. Capítulo 5, as disposições gerais. E, por último, as disposições finais. Tá certo? E essa lei 10.826 ainda é regulamentada por 3 decretos. Isso quer dizer que é uma norma penal em branco. Então, a lei do desarmamento é uma norma penal em branco. Mas não é o que é uma norma penal em branco. Aquela norma que necessita de uma outra norma para lhe dar conceitos, para lhe complementar. Então, ela não determina conceitos. Como assim? A gente vai ver. A lei 10.826 não diz o que é arma de fogo. Ela necessita de um decreto, não é? Para que a norma penal em branco, para determinar o que é o conceito de arma de fogo, tá certo? Então, são 3 decretos que regulamentam a lei 10.826. Então, é o decreto. O primeiro decreto é o 3665, não é? De 2000, que justamente define o SINARME, né? Os crimes. Você tem ainda o decreto 51, decreto 51, oh meu Deus do céu, 5123, e o decreto 9865 de 2009. Opa, rapaz! Aí vem a bronca. Então, você tem os decretos 5123 de 2004, você tem o decreto 3665 de 2000 e, além disso, você tem o decreto 9865 de 2019. Por que eu estou falando isso? Que esse decreto deu o que falar. Não é? Muitos constitucionalistas acreditam, inclusive, que vários pontos desse decreto são inconstitucionais. Por quê, Manuel? Simples. Porque o único que altera o sistema jurídico, a única espécie normativa que altera o contexto jurídico, o ordenamento jurídico, ou seja, aquele que cria, aquele que nasce e aquele que modifica direitos, somente é a lei. Então, somente a lei cria, somente a lei extingue, somente a lei modifica direitos. E ninguém mais. E esse decreto, o 9865 de 2019, assinado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, esse decreto, infelizmente, alguns dispositivos realmente criam novas situações jurídicas e, sendo assim, ele é inconstitucional em alguns aspectos. Não é todo o decreto, são alguns dispositivos desse decreto. Mas isso não serve para a gente, essa discussão. Não serve, tá? Então a gente não vai entrar nessa seara de discussão. Por quê? Porque o objetivo da gente é o que vai cair em prova, tá? Então, primeiro ponto para a gente trabalhar aqui no nosso conteúdo aqui é entender o que é o SINARME. Que danado é SINARME? O que se entende por SINARME? Vejam, pessoal. A gente já iniciou, deu um contexto histórico, dividiu como é o Estatuto do Desarmamento, como ele está dividido, e agora a gente começa a estudá-lo. E o primeiro ponto de estudo importantíssimo é definir o que é SINARME. É o primeiro ponto do nosso objetivo, é definir o que é o SINARME. Bem, você não pode confundir 2 órgãos. SINARME, não é?
e o sigma. São dois ovos que você não pode confundir, tá? Sinarme é uma coisa, sigma é outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá a banca vai trocar os conceitos, vai colocar o que é sinarme no sigma e o que é o conceito de sigma no sinarme. Então, você não pode confundir, tá? Então, o que é o sinarme? Ora, sinarme significa Sistema Nacional, não é? E Registro de Armas, né? Então, o sinarme é um órgão instituído pelo Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional, está previsto lá no artigo 1º da Lei 10.826, 2003, e tem como finalidade manter o cadastro geral integrado e permanente das armas de fogo importadas, produzidas e vendidas no país, não é? E controle do registro de armas. Então, o que é o sinarme, Emanuel? O sinarme ele tem por finalidade manter o cadastro geral integrado e permanente de armas importadas, produzidas e vendidas no país de sua competência e o controle dos registros destas armas. Então, na verdade, quais são os pontos mais importantes que eu tenho que saber sobre o sinarme? Primeiro, quem instituiu o sinarme foi o Ministério da Justiça. E esse sinarme, não é? Ela é controlado por quem? Pela Polícia Federal. Então é um órgão que foi criado pelo Ministério da Justiça e quem faz o controle dele, né, é a Polícia Federal. E, obviamente, ele vai ter circunscrição em todo o território nacional. E quais são as principais competências do sinarme? Manter um cadastro geral, integrado e permanente das armas. E o segundo, o controle do registro dessas armas de fogo. Bem, já o sigma tem um contexto diferente. O sigma, ele é instituído pelo Ministério da Defesa. Então, o sigma é instituído pelo Ministério da Defesa no âmbito do Comando do Exército, ou seja, quem faz, não é? Quem controla ele, ou seja, quem administra, é o Ministério, o Comando do Exército. Então, qual é a diferença aí? Primeiro, em relação ao sinarme, o sigma também vai ter circunscrição em todo o território nacional, mas tem uma finalidade diferente, que é manter cadastro geral permanente e integrado das armas de fogo importadas. Então, olha o Google aqui me quebrando aqui. Importadas e produzidas e vendidas no país de competência do sigma. É as armas de fogo que constam em registros próprios. Ou seja, enquanto o sinarme, não é? Ele vai cuidar das armas de fogo dos cidadãos, das pessoas em geral, o sigma não. O sigma vai fazer o registro das armas de fogo dos integrantes das forças armadas, das polícias federais e das forças auxiliares. Entenderam aí? Por isso que eu disse que, enquanto o sinarme
ele tem como objetivo, não é? Tem como objetivo o geral, ou seja, não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e auxiliares. Não é? O sigma é um sistema, nome, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, não é? Esse órgão vai o quê? Cuidar, não é? Justamente das armas de fogo que constem dos registros próprios. Mas, Emanuel, não entendi esse que consta dos registros próprios. Que registros próprios são esses, meu amigo? Simples. Os registros próprios dos próprios órgãos. Então, cada órgão vai ter as armas e essas armas vão ser registradas nos seus órgãos. Então, SINARM, Sistema Destinado a Armas em Geral, e o sigma é o sistema destinado a armas militares, que vão ter os registros próprios, ou seja, registros nos órgãos militares, seja polícia, seja exército, seja marinha, não importa. Tá certo? Entendido aí? Muito bem. Bem, então a gente já determinou o que é o SINARM, já vimos o que é o sigma, né? O que é o SINARM, o que é o sigma, e agora a gente falta definir o quê? Os conceitos de armas. E o que é uma arma de fogo? O que é uma arma? O que é uma munição? Não é? O que é arma branca? Então, tudo isso a gente precisa saber para dar continuidade ao nosso conteúdo aqui. Então, vamos lá. Então, vamos ver os conceitos de armas. Tá? Então, esses conceitos, essas nomenclaturas, são definidas lá pelo decreto 3665. Ele diz, conceito de arma de fogo. Arma que arremessa projéteis, empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que normalmente está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil. Pessoal, isso quer dizer o quê? Que só vai ser objeto da Lei 10.826 arma de fogo. Espera aí, Emanuel. E um punhal, um canivete, uma faca. Eu estou portando, eu estou saindo na rua com o canivete, com a faca, com o punhal, com a peixeira, meu irmão. E aí? Vai ser tipificado pela Lei 10.826? Claro que não. A resposta é negativa. Isso são chamados não de armas de fogo, mas sim de armas brancas. Ah, então, beleza, oxente. Se não é tipificado pela Lei 10.826, essas chamadas armas brancas, então eu posso andar na rua livremente com minha peixeira na cintura, ou, como diz o nordestino, eu posso andar com minha peixeira nos quartos, Emanuel? Claro que não. Não está regulada pela Lei 10.826, mas é uma contravenção penal, tá? Não é crime, mas é uma contravenção penal, ou seja, prevista lá no artigo 19 do Decreto-Lei 3688 de 1941. Olha aí como é antigão isso aí, né? Então, mas só tem isso? Não, eu tenho que ver outros conceitos. Munição
artefato completo, pronto para carregamento e disparo de uma arma, cujo efeito desejado pode ser destruição, iluminação ou ocultamento do alvo, efeito moral sobre pessoal, exercício, manejo e outros efeitos especiais. Mas, Emanuel, para que eu preciso saber munição? Porque a gente vai ver que os crimes nessa lei não são apenas da arma em si, mas também das suas munição e dos seus acessórios. Então, tenho que saber o que é munição, o que é arma e o que é o acessório, que é o próximo conceito. O que é acessório? Artefato que é acoplado a uma arma possibilita a melhoria do desempenho do atirador, a modificação de um efeito secundário do tiro ou a modificação do aspecto visual da arma. Cuidado! Emanuel, o cano da arma é um acessório? Não. O cano faz parte da arma. Emanuel, o tambor é um acessório? Não. O tambor faz parte da arma de fogo. O que é o acessório, então? Miras telescópicas, silenciadores, tripé, olha aí o snipe, né? Então, tudo isso são acessórios. Cuidado, que o cano não é acessório. O tambor não é acessório. O cano da arma não é acessório. Tudo fazem parte da arma de fogo. Bem, beleza. Então já sei o que é arma de fogo, já sei o que é acessório, já sei o que é munição. Preciso mais saber nada, Emanuel? Claro que sim. Precisa saber um conceito muito importante. A distinção entre arma de uso permitido, arma de fogo de uso permitido e arma de fogo de uso restrito. Por que existe isso? Claro que sim. Se eu sou pego com arma de fogo de uso permitido, eu tenho uma pena. Se eu sou pego com arma de fogo de uso restrito, eu tenho outra pena. Entenderam aí? Muito bem. Então, por isso que eu tenho que saber. Então, conceito de arma de uso, de arma de fogo de uso permitido, conceito de arma de fogo de uso restrito, já não é mais no decreto anterior. Agora nós temos um outro decreto para defini-lo, que é o decreto 5123 de 2004, que diz: arma de fogo de uso permitido é a arma cuja utilização é permitida a pessoas físicas, bem como a pessoas jurídicas, de acordo com as normas do Comando do Exército e nas condições previstas na Lei 10.826. E a arma de fogo de uso restrito? É aquela de uso exclusivo das forças. É aquela de uso exclusivo das Forças Armadas, de instituições de segurança pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, e de pessoas físicas e jurídicas habilitadas, guarda, autorizadas pelo comando, devidamente autorizadas pelo comando do Exército. Ia dizer guarda, mas não, pessoal. Seria, por exemplo, o caso de caçadores, né? Caçadores. Aqueles caras que trabalham com... Esqueci o nome, que foi e veio o nome e saiu da minha mente. É o cansaço, pessoal. Me desculpe aí, é o cansaço, é muita aula, não é? Os atiradores de concursos aí de tiro, não é? De tiro, esportistas, né? Desportistas da área de tiro. Então, são aquelas armas, né? Muitas delas são de uso restrito e são habilitadas devidamente pelo comando do Exército. Tá certo? Beleza? Muito bem. Então,
já definimos tudo isso aí. Vimos que é acessório, vimos o que é munição. E agora a gente vai saber o que é o registro. O que significa registro de arma de fogo? O que é isso? Ora, o artigo 3º da Lei 10.826, ele diz o seguinte, que é obrigatório o registro da arma de fogo no órgão competente. É obrigatório o registro de fogo no órgão público competente. Vale dizer, obviamente, que as armas de fogo de uso permitido devem ser registradas onde? No SINARM, Sistema Nacional de Armas. Ao passo que as armas de fogo de uso restrito devem ser registradas aonde? No SIGMA. O que é SIGMA? Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Então, destes registros aí, será expedido o que chamamos de certificado de registro de arma. Certificado de registro de arma. Esse certificado vai ser emitido pela Polícia Federal. Então, a Polícia Federal é que emite o certificado de registro de arma com autorização do SINARM. Então, esse certificado de registro de arma seria o equivalente ao documento de identidade da arma de fogo, tá certo? Então, e apresenta, obviamente, finalidades. Por que é necessário existir esse registro? Então, obviamente, tem duas finalidades. Primeiro, comprovar a propriedade da arma e, segundo, autorizar o titular, ou seja, o proprietário, a manter, preste atenção, ó, a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio ou nas suas dependências, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o proprietário ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Então, o SINARM autoriza a aquisição da arma de fogo, ao passo que a expedição do certificado de registro de arma de fogo é da Polícia Federal. Então, isso é importantíssimo, porque isso é pegadinha de prova. Quem faz o certificado de registro não é o SINARM. O SINARM autoriza que o indivíduo adquire a arma de fogo e a Polícia Federal vai expedir o certificado de registro da arma de fogo. Bem, meus queridos, vamos fazer o seguinte. Vamos para o próximo bloco e lá a gente trabalha mais aí, vê mais sobre o Estatuto do Desarmamento. Valeu? Até mais!